Graça e paz à igreja. Aproveitando que todos já estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Joel, no capítulo 3. Livro do profeta Joel, capítulo 3, verso 9 e 10. Glórias a Deus. Eu tenho uma frase essa semana de Billy Graham que dizia assim: quando chegamos no fim de nós mesmos, chegamos ao começo de Deus. Você já chegou ao fim do teu orgulho? Você já chegou no fim do teu achar que é muito e que Deus ele tem um papel na tua vida, mas um papel aos domingos, às quintas? Se você entendeu que você se faz necessário chegar ao fim da tua vida, chegar ao fim do teu orgulho, para chegar no começo de Deus, você já começou da forma correta. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Vamos repetir, somente a parte B aqui, vai. Todos juntos, a hora que eu disser 3, vai dizer: diga o fraco, eu sou forte. 1, 2, 3. E para cravar ainda no coração de vocês, eu vou pedir para que vocês repitam essas frases. Vale de Josafá. Vale da decisão. Agora guarda esses nomes que eu te passei e vamos adentrar na palavra de Deus. Pode se assentar, por gentileza. Quero agradecer ao pastor Ricardo, pastor Rafael, todos os pastores, obreiros dessa igreja pela oportunidade. Que Deus abençoe cada um deles. Obrigado, Wellington. Que Deus abençoe a cada um pelo privilégio, de estar pregando, de estar ministrando a palavra de Deus. Quando o pastor Rafael perguntou se eu estaria apto, podendo estar ministrando a palavra de Deus, logo me veio à mente o livro de Joel, que já meditava há algum tempo nessa palavra. E o engraçado é que o pastor Rafael me chamou na quinta-feira. Ao sábado nós tivemos ontem o ministério de dança, um bonito culto, maravilhoso. E o pastor Juliano pregando a palavra de Deus. E de vez em quando vinha à mente assim, o Juliano falando de todo o teu coração, e na minha mente vinha assim, diga o fraco, eu sou forte. E daqui a pouco o Juliano falava outras coisas, e aí do nada vinha no meu coração: diga o fraco, eu sou forte. E daqui a pouco o ministério de dança vinha, eu via aquelas crianças maravilhosas, a minha filha dentre elas, e de repente aquelas jovens, adolescentes, e daqui a pouco vinha no meu coração: diga o fraco, eu sou forte. E eu comecei a compreender, é esta palavra mesmo que eu tenho que trazer, é essa palavra que eu tenho que ministrar. E aí eu comecei a lembrar de alguns personagens bíblicos que em determinados momentos foram fracos, mas Deus, Ele mostrou para eles que apesar da fraqueza humana, eles eram fortes. E dentre eles já veio ao meu conhecimento, porque aquele que medita na palavra de Deus, aquele que lê a palavra de Deus, quando começa a pensar em algo, vem fluindo naturalmente. E aí começou a vir sobre a minha mente Moisés dizendo que ele não tinha aptidão a falar em público, ele não tinha aptidão em proferir o que precisava. E aí por 2 vezes nós vemos Moisés falando para Deus assim: olha, usa outro, passa outro, mas não a mim, porque eu não tenho aptidão em falar em público. E aí Deus, entendendo da fraqueza dele, Ele coloca o teu irmão Arão, que o pastor Juliano já falou dele aqui, para estar ajudando.
E aí eu aprendi que nesse momento de fraqueza de Moisés, Deus ele é tão bom, ele é tão misericordioso, que ele levanta familiares, ele levanta amigos, ele levanta líderes, pastores, para estar te ajudando quando você fala assim, olha, eu sou fraco. E aí nós vamos aprendendo cada vez mais com a palavra de Deus. Meditando ainda na palavra de Deus, eu pude lembrar de Pedro. Pedro, que ele começou com tanta dificuldade. Todos aqui conhecem o caráter de Pedro, o jeito que ele era de uma forma às vezes impetuosa, muitas das vezes falava demais, muitas das vezes naquele momento que era para ele ficar quietinho, ele infelizmente ele acabava falando demais. Pedro foi o apóstolo que Jesus mais corrigiu. Muitas das vezes ele poderia ficar quieto, mas ele falava algo e Jesus corrigia ele. Nós lembramos de Pedro, quando Jesus disse a ele, ó, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Olha que coisa linda que Jesus falou para Pedro. Mas aí Pedro, que poderia ficar calado, o que ele diz? Mais à frente, quando Jesus fala assim que era necessário que ele voltasse a Jerusalém, que ele fosse preso, que ele fosse morto. Pedro, achando que era o bambambam, o que ele diz? Fala, não, Senhor, eu repreendo. Ele repreende a Jesus, ele repreende o mestre. E o mestre chega para ele e diz assim, ó, para trás de mim, Satanás. Olha que forte. Um homem que tinha acabado de ouvir de Jesus que as portas do inferno não iriam prevalecer, porque através dele o Senhor edificaria a igreja. E muitas das vezes nós vemos Pedro andando sobre as águas, e ele teve medo, e ele afundou. Pedro, negando Jesus 3 vezes, teve medo da morte. E nós vemos algo tão interessante, o que Jesus faz com Pedro, porque em determinado momento, em Atos capítulo 4 e 5, quando foi preso, ameaçaram ele mandando que parasse de falar do mestre, que parasse de falar de Jesus. E sabe o que Pedro respondeu? Pedro respondeu assim, olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro havia aprendido o que é realmente servir a Deus. Depois de tantos momentos onde ele mostrou fraqueza, em tantos momentos onde Pedro, ele foi colocado numa situação ali de arrogante, de rebelde, ele finalmente havia aprendido. Quando nós vemos Pedro em Atos dos Apóstolos, e vemos o Pedro que é relatado nos Evangelhos, nós olhamos e falamos assim, não é o mesmo Pedro. Houve uma grande mudança. A autoridade, a forma que ele lidava com o público, com as pessoas, aconteceu realmente uma grande mudança em Pedro. Aquele que outrora era fraco, ele se tornou forte, porque ele aprendeu com Jesus, ele aprendeu com o mestre. E aqueles que andam com o mestre, aqueles que realmente meditam na palavra de Deus, eles aprendem com a palavra, eles começam a agir, eles começam a ter mudanças. E quando você vai ver, o ambiente que está ao teu redor também começa a mudar, porque você vai contagiando. Pat Adams, ele escreveu que o amor é contagioso, e quando você chega perto de alguém com alegria, com autoridade, com poder, sabendo que Deus é na tua vida, que você não é nada, você é um simples instrumento nas mãos de Deus. As pessoas também percebem isso e começam a se alegrar. Aqueles que estavam tristes começam a ficar felizes. Mas por outro lado, quando você chega num ambiente alegre, e você chega com a cara carrancuda, bravo, achando que todos são menores do que você contamina o ambiente. Então que você possa contagiar o ambiente, seja qual for. Contagie com o amor, contagie com a palavra de Deus, contagie com as tuas atitudes, seja no trabalho, seja na igreja, seja nas escolas. Porque você fazendo isso, você vai estar agradando a Deus. O livro de Joel, que era um profeta de Judá, a impressão que dá no livro de Joel
é que o livro inteiro de Joel é uma grande profecia. A impressão que dá da profundidade quando você lê o livro de Joel é que como que um livro com apenas 3 capítulos tem tanta profundidade assim? Você começa a meditar no livro de Joel e você começa a ficar tão alegre de ler aquele livro que você acaba se contagiando e você quer saber mais. E você começa a ler outros livros que fizeram menção à palavra de Deus no livro de Joel. E apesar do livro de Joel ser tão pequeno, ele foi citado em Romanos capítulo 10, 13, em Marcos 13, 24, em Lucas 21, 25, Apocalipse 6, 9 e Apocalipse 9, 2. O livro de Joel, em determinado momento, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, acontece o Pentecostes. E quando aqueles que estavam lá foram cheios do Espírito Santo, aquele povo que estava observando aquilo começaram a falar: olha, está acontecendo algo estranho com aquele povo. Aquele povo parece que está embriagado. Aquele povo parece que não está como era antes, está acontecendo alguma coisa. E aí Pedro, com aquela autoridade que ele recebeu ao longo dos anos, ele se levanta, ele chama o povo, ele convoca o povo, e com aquela autoridade maravilhosa, Pedro começa a dizer assim: olha, lembre-se da profecia de Joel, aonde ele disse, no capítulo 2, verso 28, ele diz assim: depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Também derramarei o meu espírito naqueles dias sobre os servos e servas. Olha com que autoridade que Pedro, ele profere que aquele livro pequeno de apenas 3 capítulos, já havia dito há mais de 2.700 anos, que aquilo iria acontecer na vida destes. E aí nós vemos o livro de Joel começando com uma praga de gafanhotos. Eu poderia falar aqui por muitas horas sobre o gafanhoto. Eu poderia falar sobre os estágios, poderia falar por muitas falas o que ele significa na vida espiritual do crente. Mas o que eu quero fazer menção aqui hoje é sobre algo interessantíssimo sobre o gafanhoto. Joel, ele diz que o campo está assolado e a terra triste. A fome chegou. Os gafanhotos vieram e acabaram com tudo. Trouxe fome, trouxe uma situação terrível de tristeza. E o que eu achei interessante, que eu posso trazer para os dias de hoje, é que o gafanhoto sozinho, ele é frágil. Se você achar um gafanhoto aqui agora, você pisar nele, acabou. Mas quando o gafanhoto está junto, está numa nuvem, eu acho interessante porque eles voam juntos, eles aceleram juntos, eles pousam juntos, eles comem juntos, eles são organizados, eles têm estratégias. E eu trago para a minha vida e para a tua vida, que nós como povo de Deus, como cristãos que o somos, temos que voar juntos, temos que chorar juntos, temos que se alegrar juntos. Quando alguém estiver passando por um momento difícil, ao invés de você criticá-lo, temos que abraçá-lo juntos. Se você aprender a estratégia do gafanhoto na tua vida, não de ser devorador, mas a estratégia de ser organizado, de usar estratégia para que as portas do inferno realmente não prevaleçam, você vai ver o quanto nós seremos fortes, o quanto nós seremos poderosos. Uma certa rainha, uma vez, ela disse que ela tem mais medo da bomba atômica do que um cristão que ora. O povo de Cristo, ele é forte, mas muitas das vezes se separa, porque às vezes querem ser melhores,
às vezes querem brigar por cargos, brigarem por tantas situações. Mas nós temos que aprender a ser um povo forte, um povo que em todo momento vai estar agradando a Deus através da união, através da alegria. Mas ainda no capítulo 1, Joel convoca o povo a lamentar, santificar jejum, cingir, gemer, fala sobre o dia do Senhor. Deixa eu achar aqui o nome aqui que eu pedi emprestado para o pastor Juliano e para o pastor Rafael. Glesley e Felipe, os trompetistas, cadê? Glesley e Felipe, vem aqui um pouquinho, por favor, me ajuda aqui um pouquinho. Vocês dois, vem aqui um pouquinho. Traga seus trompetes, viu? Não esquece não. Ainda no capítulo 1, o Senhor diz que está perto e virá como assolação a todo o povo, como todo-poderoso. Sobe aqui, vem cá um pouquinho. Eu não sabia o nome de vocês não, mas eu peguei emprestado aqui com o Juliano, viu? Toda a igreja fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e apenas ouça esse instrumento. Fecha os teus olhos, não abra ele. 1, 2, 3. Eita glória, obrigado, viu? Vocês estão preparados para ouvir a trombeta de Deus? Estão preparados para esse tempo? Estão preparados para esse momento, aonde não vai adiantar nada você ser rico, não vai adiantar nada você dizer que foi melhor que o outro, que você teve um cargo melhor, que você teve sucesso na vida financeira, não vai adiantar nada, porque o sucesso para Deus não é esse. O sucesso para Deus é você servir Ele de todo o coração, é você ser útil na obra do Senhor, é quando alguém te convocar para dizer algo para Deus, você fazer de todo o teu coração. Vai chegar o dia, vai chegar aquele grande dia do Senhor, aquele dia que a palavra de Deus, ela fala com peso, aquele dia que o nosso Senhor, tem muitos que estão brincando, sabe por quê? Porque acham que é bonito, acham não, e a palavra de Deus ela é real, que falam que Jesus é o nosso advogado, e Ele realmente é o nosso advogado. Mas eu quero te dar uma notícia, naquele grande dia, no dia do Senhor, Ele será juiz. Com advogado você ainda pede, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Juiz não. Juiz ele julga. Juiz ele fala, olha, agora mediante tudo que foi apresentado pelos advogados, pela defesa, por aqueles que estão querendo trazer os argumentos, eu agora vou julgar. E é isso que o nosso mestre irá fazer naquele grande dia do Senhor. Por isso, estejamos preparados. Joel continua dizendo que irá acontecer um arrependimento. Ele começa a dizer a necessidade de um arrependimento, de se converterem de todo o coração. E olha que coisa linda, no capítulo 2 ele diz assim, olha, sabe vocês aí que rasgam suas vestes, que colocam cinza sobre a cabeça em sinal de tristeza, de arrependimento? Parem de rasgar as suas vestes e rasgue o teu coração. Será que você consegue compreender isso? Para de hipocrisia. Para de ficar falando, olha, quando der, eu me arrependo. Pare de falar assim, olha, quando der, eu vou meditar na palavra de Deus. Quando der, eu vou nos cultos. Quando der, eu vou aceitar a Jesus. Quando der, eu vou me reconciliar. Quando eu estava orando a Deus para ministrar, eu falei assim, Deus,
Que cada palavra que eu disser entre como uma faca no coração daqueles que estão precisando. Que eles consigam compreender e falem assim: olha, essa palavra é para mim. Porque muitos e muitos ainda estão brincando. Você tem rasgado o teu coração diante de Deus? Você tem chego na tua casa, entrado no teu quarto, você tem chorado, você tem dito assim para Deus: Senhor, cuida de mim, eu sou fraco. Muitas das vezes a pornografia, ela me afronta. Muitas das vezes a dúvida, muitas vezes a minha arrogância, muitas das vezes o dinheiro, eu sou escravo. Você tem rasgado realmente o teu coração? Você tem dito para Deus assim: Deus, eu sou falho, mas o Senhor pode me mudar. Eu quero te trazer um alerta. Quando a palavra de Deus diz que a carne é fraca, não é para usar como desculpa, é um alerta. É falando: olha, a carne é fraca, tome cuidado. Não é para você pecar e falar: a carne é fraca, né? É um alerta. Como foi dito aqui no capítulo 2, no verso 28 e 29, Joel profetiza que haverá um grande derramamento do Espírito sobre toda a carne. E no capítulo 3, aonde nós lemos, aí sim, eu queria chegar nesse ponto. Joel fala da batalha do Armagedon. Eu queria que a missionária Fernanda estivesse aqui, viu, Catherine? Porque ela esteve lá também. Eu estive em Israel pela misericórdia de Deus em 2017. E lá eu estive no Vale do Armagedon. Aonde vai acontecer, pastor Edson Bonfim, aquela grande batalha. E quando você está lá perto dos Montes das Oliveiras, e você vê lá onde Elias orou, e desceu bola de fogo, consumiu o holocausto. Aí vem o tradutor e ele fala assim, todos olhando para lá. E aí nós vemos um grande vale. E aí eles falam, ali é o Vale do Armagedon. Não tem quem não chore. Não tem quem não fale assim, meu Deus, vai ser naquele grande dia, naquele lugar, aonde o povo de Israel vai estar cercado, aonde muitas nações vão estar tentando acabar com o povo de Israel, e quando não tiver mais solução, quem é que chega? Jesus. Ele chega e livra aquele povo. Diga-se de passagem que o povo de Israel, ele não crê que Jesus foi o Messias. Ele crê que foi um grande profeta. E eu lembro que no ônibus, lá na excursão, tinha o hábito de dar gorjeta. Cada um dava $30, todo mundo juntava, uma pessoa era escolhida para entregar a gorjeta para aquele judeu que ajudávamos a traduzir, a falar tudo para a gente o que tinha acontecido. E em determinado momento, no fim daquela excursão maravilhosa, uma mulher foi escolhida, e ela foi lá e levou, e ela olhando dentro dos olhos daquele judeu, ele falou assim, o meu desejo essa noite, é que você creia nesse Jesus, da mesma forma que você fala, porque ele falava com tanta propriedade de Jesus, mas não cria que ele era o Messias. As lágrimas começaram a escorrer daquele homem. Ele recebeu aquela gorjeta que era habitual dele receber. Mas eu quero crer que uma semente foi plantada na vida daquele homem. E quando chegar aquele grande dia, na batalha do Armagedon, todos vão reconhecer que realmente Jesus é o Messias. O povo judeu vai entender que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Messias. Ele não era um simples profeta. Joel alerta o povo para se posicionarem, proclamar entre as nações, suscitar valentes, cheguem e subam os homens de guerra. Quando nós falamos de posicionamento, não tem como eu dizer o que nós estamos vivendo hoje. Dia 30 está aí. Você precisa se posicionar. Mas o mais interessante é que quando Joel ele diz, diga o fraco,
Quando eu pedir para vocês repetirem, diga ao fraco, eu sou forte. Vamos repetir de novo? 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3. Diga ao fraco, eu sou forte. É você dizendo para você mesmo, eu sou forte. É você dizendo para você mesmo, eu ando fraco espiritualmente, eu ando errando, eu ando fazendo algumas coisas que não agradam a Deus, mas eu sou forte porque eu tenho o Senhor para me ajudar. E o interessante é que ele não se refere apenas a Margedon, ele se refere também ao julgamento das nações. Vamos ler em Isaías capítulo 63, presta bastante atenção, não precisa nem abrir, eu leio para ganhar tempo. Quem é este que vem de Edom, Bozra, com vestes tingidas de vermelho? Este que é glorioso em seu vestuário, que marcha com sua grande força? Eu que falo justiça, poderoso para salvar, porque estão vermelhas tuas vestes, e tuas roupas como aquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e seu sangue salpicou minhas vestes, e manchei toda a minha roupa, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Em Apocalipse, um determinado momento, se eu não me engano, capítulo 19, João relata que ele viu algumas pessoas embaixo do altar, e eles clamavam por vingança. Em determinado momento foi-lhes dado vestes brancas, e foi, olha, espera mais um pouquinho, que ainda outros conservos se juntarão a vocês, e aí acontecerá esse dia. Sabe quem são esses? Aqueles que morreram pelo amor de Cristo, aqueles que estavam lá em determinado momento, alguém colocou uma faca, uma espada sobre eles e falou, nega Jesus, e eles disseram, não nego, e morreram. Aqueles missionários que foram em lugares, aonde alguns deles relatavam, como em Nova Guiné, no lugar chamado Pápua. Vocês sabiam que enquanto você às vezes fica com preguiça de orar, lá em Pápua, todas as sextas-feiras, às 5 horas da tarde, todo aquele povo se reúne, começa a se mutilar, começa a adorar Satanás, começa a bater tambor e fazer tantas coisas lá, sabia? Você sabia que um missionário chegando em Pápua, ele relatou que aquela opressão maligna era tão forte, que ele sentia as entranhas dele doendo? Você sabia que tem missionários, que aonde ele chega, ele ora para Deus e fala assim, Senhor, me leva para o lugar mais distante da terra, Senhor, me leva para o lugar mais escuro dessa terra. E muitas das vezes estamos brincando, muitas das vezes estamos brincando de servir ao Senhor da forma que deveríamos. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela nos alerta. A palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela nos traz entendimento. Capítulo 12, verso 12, aliás, do capítulo 3 de Joel, ele diz assim, ajuntai-vos e vinde todos os povos, movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. O que eu pedi para vocês dizerem naquela hora? Vale de Josafá. Versículo 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Verso 14. Multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então eu pedi para vocês repetirem. O vale de Josafá
e o vale da decisão. Eu estava estudando e alguns estudiosos, eles dizem que o vale de Josafá e o vale da decisão, que muitos dizem que é o mesmo vale, alguns sugerem que pode ser o vale de Cedron, que ficava leste de Jerusalém. Outros, eles que fazem menção ao vale de Beracá, chamado de Vale das Bênçãos, aonde os israelitas, liderados pelo rei Josafá, eles foram adorar, eles foram louvar ao Senhor, porque eles tiveram vitória, sem precisar de lutar, que está em 2 Crônicas, capítulo 20. Outros ainda falam que esses vales, eles são cumprimento da profecia de Zacarias, aonde o profeta fala do juízo do Senhor. Zacarias diz que os pés do Senhor estarão sobre o monte das oliveiras, e que será fendido ao meio, e haverá um vale muito grande, aonde será dividido, apartará o norte e o sul, que está em Zacarias capítulo 14, verso 4. Muitos teólogos buscam explicação para o que é esse vale de Josafá, o que é o vale da decisão. Mas o fato é que nenhum desses vales foi conseguido ter uma precisão, nenhum deles foi oficialmente identificado como o vale de Josafá ou o vale da decisão. Então, o que nos traz para mais próximo é que quando foi usado o vale de Josafá e o vale da decisão, ele tem uma escrita simbólica. Josafá, ele significa Javé tem julgado. Josafá significa Javé tem julgado. Então o que não resta dúvida para você entender é que independente da localidade topográfica, independente da região, independente se for o Vale de Cedron, independente se for a profecia de Zacarias, o dia do Senhor está perto. O dia do Senhor chegará. Todas as nações serão julgadas. Sabe, Hitler vai estar lá. Sabe, Napoleão Bonaparte vai estar lá. Sabe, o pastor Rafael vai estar lá. Sabe, o pastor Ricardo vai estar lá. Sabe, o pastor Zé vai estar lá. Eu e você vamos estar lá. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você tivesse apenas 24 horas, se o Senhor te alertasse e falasse assim: olha, você tem 24 horas para te corrigir, porque você será levado daqui a 24 horas, 19h30, contando, 19h30 de amanhã, você estará no vale de Josafá, você estará no vale da decisão, e você vai ser julgado com mãos de ferro. Eu que sou o seu advogado, amanhã eu vou tornar o teu juiz. O que você faria? Você cairia ao pó e começaria a clamar a Deus e pedir misericórdia por todos os pecados que você tem feito? Você ligaria para os teus pais, para os teus familiares, para os teus amigos, pedindo perdão, falando para eles: olha, me dá mais uma oportunidade, eu fui falho. Você ficaria orando 24 horas ininterruptamente? Porque quando às vezes convocamos para orar, que seja 10 minutos, é tão difícil, né? É tão complicado. O que você faria? Precisamos realmente meditar na palavra de Deus. Precisamos entendê-la no profundo. Para entender o livro de Joel com profundidade, teríamos que ficar aqui horas meditando em cada palavra que foi dita. Teríamos que ficar aqui tentando entender a menção que é utilizada em vários livros, para que você realmente entenda a profundidade do livro de Joel. Mas se pudéssemos resumir todo o livro de Joel em uma única palavra, seria que o dia do Senhor está próximo. Pastor Rafael fez uma gincana bíblica aqui com os jovens, falando sobre o livro de Jonas.
E a menção que faríamos do livro de Jonas, por tantas e tantas situações, Jonas ele só tinha que chegar e sair com um sino falando assim: olha, ainda hoje Nínive submergirá, arrependei-vos. Mas ele não quis, ele fugiu da presença de Deus. E diga-se de passagem que os nossos jovens estão afiados, né, pastor? Responderam com maestria, maravilhosas respostas, né? Estivemos aqui eu, pastor Edson, pastor Rogério como júri, eita, júri, hein? E foi bênção. E diga-se de passagem, que o livro de Jonas, eu gosto muito de fazer menção nisso. Quando você lê, Jonas não entrou na embarcação clandestino. Ele pagou o ingresso, pastor Jonas. Ele pagou. Aquele capitão da embarcação, ele permitiu que Jonas entrasse na embarcação. Então a pergunta que fica hoje para o meu e para o teu coração é a seguinte: quem você tem permitido entrar na tua embarcação chamado coração? Quem você tem permitido que entre no teu coração? Será que são pessoas que adoram o Senhor? Ou será que são pessoas que te levam para o caminho ruim? Você precisa entender que isso não é acepção de pessoas. Você chegar e falar assim: não, eu vou permitir entrar no meu coração pessoas que querem servir a Deus de todo o coração. Algumas pessoas que aceitam o aborto ou tantas outras coisas, eu vou colocando no meu Facebook assim, eu vou assim, desfazer amizade, porque não me interessa esse tipo de pessoa perto de mim. Ué, mas isso é acepção, não é? Isso aí é você entender o que a palavra de Deus quer para mim e para a tua vida. Precisamos nos posicionar. Aí, pelo silêncio da igreja, eu poderia falar assim, imaginar o que vocês estão pensando: nossa, o Elvis está bravo, o Elvis está veio irritado hoje de pregar a palavra de Deus. Pelo contrário, a minha missão nessa terra aqui é alertar, tanto a vocês quanto a mim mesmo. E estamos cansados, muitas das vezes, de água com açúcar. Às vezes tem que mostrar algumas questões que vão fazer toda a diferença naquele grande dia que estamos falando aqui hoje. Mas para acalmar o coração de vocês, eu vou ler o que está no verso 16 do capítulo 3. O Senhor bramará de Sião e anunciará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Ele será o teu refúgio. O Senhor será o meu refúgio. Então tudo aquilo que foi dito aqui, o que iria acontecer, tudo que é falado nas profecias de Daniel, Ezequiel, Joel, Zacarias e tantos outros, são pesadas. Mas se você entende a importância de você ir até o fim, se você entende a importância do arrependimento, se você entende que quando você vem aqui à igreja, você não vem no encontro social, você vem para adorar ao Deus Altíssimo. E quando você sai daqui, você sai diferente, você sai alegre, você sai querendo contagiar outras pessoas. Quem aqui nunca saiu daqui falando assim: olha, depois que eu ouvir aquela palavra, eu vou chegar em casa e eu vou fazer um plano de leitura da palavra de Deus, mas não consegue dar prosseguimento? Se você ler 5 capítulos por dia, em 3 meses você lê a palavra de Deus inteira. Você acredita nisso? 5 capítulos todos os dias, você lê em 3 meses a palavra de Deus. Por que somos tão omissos? Por que muitas vezes abandonando o que é bom? E como Paulo diz, né, que muitas das vezes o que ele queria fazer, que era bom, ele não fazia, mas o que era ruim ele fazia. Eu vi uma propaganda de um curso de inglês
que o rapaz fala assim, ela fala assim, olha, eu nunca vou poder fazer inglês. Aí do nada aparece um rapaz e fala assim, como não? Você fica 1 hora nas redes sociais, você fica 1 hora sem fazer nada, você fica 1 hora jogando papo para as nuvens. Assim também é a leitura da palavra de Deus. Porque você não, aliás, não perde não, você não ganha tempo meditando todos os dias a palavra de Deus. Muitos estão banalizando a palavra de Deus e estão se perdendo. Muitos estão pegando novas compreensões, mudando o que está escrito nessa palavra, que ela é santa, ela é inerrante, ela é infalível. Precisamos pregar, sim, mas antes você precisa cuidar da tua alma. Como que uma alma fraca vai cuidar de outra alma fraca? Você precisa fortalecer a tua alma. Você precisa, além de dizer e bater no peito, diga ao fraco, eu sou forte, você precisa colocar em ação. Você precisa agir. Vamos colocar de pé? Eu quero fazer um pedido para você. Você que realmente compreende que enquanto nós estamos pregando, louvando, cantando hinos da harpa, trazendo testemunho, trazendo uma palavra como a irmã Eula, cada pessoa que sobe aqui, cada pessoa, cada instrumento, muitas das vezes eu tenho uma nítida noção que muitas das vezes determinados instrumentos é como se falasse ao meu coração diretamente. Se você realmente entendeu que no momento que tudo isso acontece, está acontecendo uma briga espiritual, aonde existe potestades, principados, anjos batalhando nesse momento, uns tentando tirar você da presença de Deus, querendo inflamar setas na tua mente, e outros querendo te trazer para perto de Deus. Você consegue compreender isso? Que nesse momento existe uma briga espiritual, uma batalha espiritual, e que nesse momento, se você tomar uma decisão de servir a Deus, de mudar de postura, de começar a fazer coisas que antes você não fazia. Algumas pessoas falam assim, nossa, eu queria pregar igual o pastor Rafael, igual o pastor Juliano. Você quer pregar igual o pastor Ricardo, igual tantos outros? Faça o que ninguém outros fizeram. Leia mais a palavra de Deus, ore mais, jejue mais, que você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida. Eu lembro que o Juliano uma vez falou que um certo rapaz, me permita aqui, Juliano, falou que ele não servia nem para a mesa de som. E olha o que Deus fez com ele. Olha como Deus levantou, e quando ele prega, o que acontece. Então temos que nos posicionar. Então você que entendeu